Foi, legal, legal. Então, vamos lá. Então, pessoal, na última aula aí, a gente perdeu, né, o conteúdo, infelizmente, a gente não conseguiu salvar a gravação, né, a gente acabou perdendo aí a última aula, mas eu mandei para vocês aí um texto resumido, né, a respeito da última aula. Você não vai nada. Oi? Não sei se você chegou a ler, né, o texto aí que a gente encaminhou, mas tinha algumas informações importantes ali, legais, que a gente abordou na última aula. A gente falou um pouquinho a respeito do objetivo ali, né, da mensagem do Evangelho de João, né, e do João, não, de Mateus, e a gente encontrou ali, né, o dilema da comunidade, que era a ideia de... Havia um chamado, né, para essa comunidade. Então, eles não faziam a vontade de Deus, né, como eles não faziam a vontade de Deus. Eles estavam numa situação bem confortável. Eles já possuíam casas, negócios, fazendas, campos, e isso fazia com que eles vivessem uma tradição, né? A gente falou um pouquinho sobre a tradição lá, né, dos fariseus, que era o sistema religioso ali da época, e a gente pôde passar ali, ver como houve um crescimento nas cidades e nas aldeias que eram bem pequenas ali, mas depois da guerra houve ali um deslocamento populacional e trouxe ali um crescimento para aquelas cidades, e a vida cresceu, as pessoas começaram a ter negócios, casas, e começaram a abandonar, de alguma forma, a mensagem do Evangelho, ou, né, o objetivo de levar o Evangelho até os confins da Terra, né? Então, a gente viu ali que havia um chamado dentro do Evangelho, a gente viu ali o chamado eficaz, falamos a respeito ali dos chamados dos discípulos, até o chamado de Mateus, o publicano, quando estava faltando ali um personagem para que o chamado fosse eficaz, e nós identificamos ali que esse personagem que faltava era a própria comunidade de Mateus, e claro, né, se aplicando para hoje, nós, né? Então, é um chamado para a nossa vida. E o evangelista, ele não só faz um chamado, né? Ele também dá uma garantia. Qual era a garantia, né, que o evangelista deu para a sua comunidade? Nós vimos aqui que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, 23, onde diz que ele se chamará o Deus conosco. Lá no final do Evangelho, Mateus 28, 20, também diz que ele estaria conosco. Então, todo o Evangelho é para dizer que Deus estava com aquela comunidade e que, de alguma forma, né, isso se aplica para a gente hoje. Deus está conosco. Então, se você tem um chamado de Deus, o Evangelho de Mateus te dá uma garantia de que Deus está com você, meu irmão. Isso é maravilhoso. Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre alguns milagres de Jesus nessa perspectiva, né? Essa abordagem que a gente tirou da última aula do Evangelho de Mateus. Então, a gente precisa ver alguns milagres, né, para que a gente possa entender. Então, eu quero lembrar vocês aqui algo importante, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 23, para a gente começar. Eu oro aí para que os nossos corações se abram, a gente seja abençoado por Jesus, e que a palavra dele venha trazer transformação para a minha e para a sua vida também. Tá bom, meu irmão? Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Lembra que esse texto nós falamos que era uma inclusão? É um texto que ele tem a ideia de uma imagem no começo e uma imagem no final. E geralmente essa imagem é o próprio texto. Então o texto ele inicia no versículo 23 e ele se repete lá no capítulo 9. Nós vamos ver. Então tudo que está entre o primeiro versículo e o último que se repete, né, tudo que está ali entre esses dois versículos é a explicação ou é a abordagem desse tema da inclusão.
Então, aqui nós temos uma inclusão que diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Umas versões vai dizer todas as enfermidades e doenças entre o povo, todas as doenças e enfermidades entre o povo. E isso termina lá no capítulo 9, nós vamos chegar até lá. Então, a partir agora do capítulo 5, que já é o próximo capítulo, nós temos que ter ali textos que falam a respeito de Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu quero só destacar aqui dois pontos interessantes. Quando o texto fala aqui a respeito de pregando o evangelho do reino de Deus, não tem essa temática que nós conhecemos a respeito de pregar o evangelho. Talvez como eu estou fazendo aqui agora, estou pregando o evangelho do reino de Deus. Não é esse contexto. A ideia de quando Mateus está dizendo aqui que Jesus pregava o evangelho do reino, significava uma convocação. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele anuncia, ele convoca. Ele está pregando o evangelho do reino de Deus. Ele está anunciando, convocando pessoas para o reino de Deus. Então, é um pouco diferente da nossa ideia de pregação, de uma pessoa lá na frente só trazendo uma mensagem, uma explicação de um texto. E não, no texto aqui, a ideia de que Jesus está caminhando, anunciando o evangelho do reino de Deus, convocando pessoas, declarando que o reino chegou através de manifestações e, claro, com a principal forma, convocando pessoas. E também realizando curas. Então, nós vamos ver, a partir de agora, ou do capítulo 5, se você tivesse, não sei se você leu aí sua Bíblia em casa, mas nós falamos aí a respeito da leitura do capítulo 5 até o capítulo 10, o capítulo 8, acho que eu falei o capítulo 8. Mas a ideia era que você pudesse perceber isso hoje. Por quê? A primeira coisa que nós vamos perceber aqui, ou que nós deveríamos ver, é Jesus ensinando. Ou seja, vem uma sessão de ensino. Quando a gente chega no capítulo 5, olha o que o texto diz. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se os discípulos deles e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Está vendo? Começa aqui no capítulo 5 uma sessão de ensino. Ou seja, aquela sessão que nós vimos ali no capítulo 4, 23. Jesus ensinando nas sinagogas ou ensinando ao povo. E agora essa sessão começa aqui no capítulo 5. Lá no capítulo 7, no último versículo, olha o que acontece aqui. E aconteceu que, capítulo 7, versículo 28, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O que significa o 28 e o 29? Que, de fato, terminou aqui a sessão de ensino. Então, a gente considera a sessão de ensino do capítulo 5 até o capítulo 7, ou até o capítulo 8, versículo 1. Seria aqui o fim da sessão de ensino. Então, agora a gente tem que iniciar uma sessão. Qual é a sessão? A sessão de Jesus pregando o evangelho do reino ou convocando discípulos e, ao mesmo tempo, Jesus realizando curas e milagres. Legal. Depois eu passo para você aí a Bíblia. Então, vamos lá. Então, hoje a ideia é a gente falar a respeito dos milagres. Então, a gente inicia aqui a sessão de milagres no capítulo 8. Então, quero que você abra aí sua Bíblia no capítulo 8, ou você que está aí acompanhando conosco no vídeo, acompanhe aí. Eu sugiro que você tenha a sua Bíblia aí em mãos, para você ir acompanhando também na sua Bíblia. Se você quiser fazer alguma anotação, é de grande valor você ir anotando aí na sua Bíblia. Então, vamos lá. Então, capítulo 8, versículo 1, ele começa da seguinte maneira. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Percebe que o texto ele faz uma referência à atitude de Jesus descer do monte. Então, nós vimos que lá no capítulo 5,
Jesus ele sobe, né, a multidão, ele subiu ao monte, no capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 8, ele desce do monte. Parece ser uma indicação ali, talvez até boba, né, mas é muito especial e muito importante a gente perceber essa movimentação de Jesus e o que acontece dentro dessa movimentação. Percebe que a ideia do texto aqui é dizer a respeito de um movimento de Jesus. Então, houve um movimento. Qual foi o movimento? Jesus sobe a montanha para ensinar aos seus discípulos, depois ele desce a montanha e começa a fazer milagres, começa a realizar curas e milagres. Tem um outro texto, né, aí no Evangelho de Mateus, ele vai narrar algumas subidas de Jesus ao monte, mas tem um outro texto, né, que é Mateus 15, que vai dizer que Jesus sobe ao monte também. Vamos ver aqui, ó, Mateus 15, versículo 29 e 30. Olha que interessante esse dado, como é importante a gente prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus. Ó, partindo Jesus dali, o 29, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados. E Jesus começa a curar essas pessoas. Então, nós vimos aqui duas indicações de Jesus subindo ao monte. Uma, no capítulo 5, que diz que Jesus sobe ao monte e começa a ensinar aos seus discípulos. Então, há ali uma sessão de ensino aos discípulos. A outra indicação de Jesus subindo ao monte, ele começa a curar pessoas doentes, pessoas enfermas, aleijadas. Então, o que esse movimento quer dizer? O que isso significa para nós? Eu, particularmente, amo falar sobre isso. Eu fico animado vendo esse texto das Escrituras, porque ele é uma indicação do que deveria ser a igreja hoje. É o lugar onde a gente sobe para aprender de Jesus, para ser curado por Jesus. Agora, não é o lugar que nós devemos só permanecer lá em cima. Por isso que o Evangelho aqui no capítulo 8 vai dizer e vai narrar o movimento de Jesus descendo do monte. Por quê? Qual seria a ideia aqui do texto? Porque quando Jesus desce do monte, ele começa a encontrar pessoas que também precisam de um toque especial dele, precisam ser curadas, precisam ser alcançadas pelo Evangelho do Reino. Então, é uma alusão, uma figura da igreja, ou do que acontece no nosso processo dentro da igreja. Qual é o meu processo dentro da igreja e qual é o seu processo dentro da igreja? É o lugar onde nós subimos para aprender de Deus e para ser curado por Deus. E assim que nós aprendemos de Deus e somos curados por Deus, há um movimento de descida. Para que esse movimento de descida? Para que você possa alcançar outras pessoas. Lembra do Monte da Transfiguração? Quando Jesus chega no Monte da Transfiguração e acontece todo aquele acontecimento, e os discípulos chegam, digam para eles, olha, é bom a gente ficar aqui. Mas Jesus diz, não é esse o objetivo. Por quê? Porque toda vez que nós subimos ao encontro com Deus, toda vez que nós subimos ao lugar onde Deus está, ou a igreja, uma figura aqui da igreja, toda vez que nós subimos, tem um objetivo. Qual é o objetivo de Deus? É nos ensinar a sua palavra, ou nos ensinar como nós devemos ser pessoas melhores e curar a nossa vida, curar o nosso interior. Então, percebe, a igreja, ou esse movimento de subir e descer com Jesus, tem que ter um resultado na minha vida, tem que ter um resultado na sua vida. Então, quando você vai para a igreja, você não vai só para a igreja para ir e sair do mesmo jeito. Não pode acontecer isso. Você tem que ir e você tem que sair de lá de uma maneira diferente. Você tem que sair de lá mais humilde, você tem que sair de lá curado na sua vida, menos altivo, orgulhoso, você tem que sair de lá mais pobre. Você pode continuar com o mesmo dinheiro na conta, mas você tem que sair de lá mais pobre. Em que sentido? No sentido de humildade, no sentido onde você é uma pessoa que reconhece que Deus te sustenta em todas as áreas da sua vida, e não é a sua riqueza ou o seu dinheiro que
que traz uma segurança para a sua vida, mas a sua dependência está totalmente em Deus. Então, a gente precisa observar esses detalhes da palavra de Deus, porque a gente tira princípios maravilhosos para a nossa vida. Então, o primeiro princípio que a gente tira aqui, já no capítulo 8, versículo 1, o texto está falando a respeito de um movimento, né? Um movimento de subir com Jesus e aprender dele. Lembra, em Mateus 11, quando ele vai dizer, olha, vem e aprender de mim, tem que aprender comigo. Então, há esse movimento aqui no Evangelho, né? A comunidade aprende com Jesus, é curada por Jesus, e agora ela tem que ir cumprir o quê? O que a comunidade precisa fazer? Vocês lembram do que a gente viu na última aula? A comunidade tem que cumprir o ID. Eles têm que ir anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Então, aqui está a declaração do Evangelho de como isso acontece. De que maneira? Eles são curados por Jesus, ensinados por Jesus, e agora eles têm que ir, não pode parar. A nossa vida ela não pode parar só em receber de Deus. À medida que nós aprendemos de Deus, à medida que nós recebemos de Deus, nós devemos descer desse lugar e liberar aquilo que nós recebemos de Deus. Como? Sendo já, exercendo aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Curou a nossa vida, transformou a nossa vida. Eu, particularmente, já acredito que uma pessoa hoje tocada por Jesus, curada por Jesus, já é um diferencial na sociedade, né? Ou já deveria ser um diferencial na nossa sociedade. Então, gente, legal até aqui. Eu estou querendo enquadrar vocês no que nós vamos aprender ou no que nós vamos estudar daqui para frente. Então, a ideia você precisa compreender que há um movimento na comunidade, assim como há um movimento nos nossos dias. Nós aprendemos com Jesus, nós somos curados por Jesus, depois nós descemos do monte para poder exercer aquilo que aprendemos e aquilo que fomos transformados. Você vê que o texto diz que seguiu a Jesus uma grande multidão, são os discípulos ali, toda a multidão descendo o monte junto com Jesus. E agora, de fato, nós começamos, né, nos milagres. Então, os milagres, eles vão dizer algo muito importante para a gente e, claro, muito importante para aquela comunidade também. Então, veja, assim que Jesus desce o monte, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim, eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A gente precisa situar algumas coisas aqui. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas só para explicar, talvez você ainda não saiba, mas a lepra ela era algo que fazia com que a pessoa ficasse totalmente afastada do resto da comunidade. Então, ela era tratada como alguém que era excluído. Ele não podia andar entre o povo, muito menos tocar nas pessoas. Ele tinha ali até uma condenação se ele fizesse isso. Ele podia ser condenado ali, talvez até a morte, por andar no meio das pessoas e tocar nas pessoas. Então, o leproso, ele era alguém que era totalmente excluído. Ele era totalmente separado. Era alguém que não fazia ou não convivia com a comunidade. Aí o texto diz que esse cara, o leproso, que era alguém separado, alguém excluído, ele se aproxima de Jesus. Ele chega próximo a Jesus. É legal essa indicação dele se aproximar de Jesus. Aqui na minha versão diz que eis que veio um leproso. Mas talvez na sua versão, se for ARA, né, ou talvez NVI, diga que aproximou-se dele, o leproso, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 5, quando diz que a multidão se aproxima de Jesus, aproximaram-se dele. Então o texto ele já quer também trazer uma indicação de que esse leproso tinha uma proximidade de Jesus, ele se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele toma 3 ações. E se você puder anotar, você anote aí. Ele vai tomar 3 ações. Vou compartilhar aqui no chat. Ele vai se aproximar,
ele vai adorar. Está vendo ali no versículo 2? Eis que veio um leproso, então ele se aproxima de Jesus, né? Ele adora Jesus e ele fala com Jesus, ele suplica a Jesus: se você quiser, você pode me curar. Então, 3 ações aí que eu coloquei para vocês no chat. Ele se aproxima, ele adora e ele suplica a Jesus. E agora a gente vai analisar a resposta de Jesus quanto a isso. Então, Jesus, ele também vai tomar 3 ações. Nós vamos ver aqui no texto. 3 ações. Jesus, ele estende a mão, estendendo a mão, o tocou e disse: quero ser limpo. E logo ficou limpo. Então, vamos anotar aqui também. Vou mandar aí para você, para ficar mais claro. Então, Jesus também toma 3 ações. Jesus estende a mão, estender a mão, tocar. Jesus vai tocar no cipo. Jesus vai dizer. Aí as 3 ações de Jesus. Você percebe que isso não é, pelo que a gente conversou na última aula, você já pode ver que isso não é uma indicação qualquer. Não está escrito à toa aí essa ideia de ter 3 ações do leproso e também 3 ações de Jesus. Então, o leproso toma as 3 ações dele, ele se aproxima, ele adora Jesus e ele suplica a Jesus. Jesus, em resposta à ação dele, ele estende a mão, toca no leproso e declara algo para o leproso, ele vai dizer algo para o leproso. Agora, antes de eu dizer aqui já sobre o milagre, percebe que o texto ele vai também trazer algo interessante, né? Jesus ele toca no leproso e não podia tocar no leproso, senão ele também ficaria impuro, né? Ele ficaria impuro ali. Mas Jesus ele toca no leproso. Por quê? Por que Jesus toca no leproso? Porque Jesus quebra... Para, Estrela! Deixa eu só... Por que Jesus quebra essa... Para, Estrela! Essa tradição, né? Por que Jesus vai quebrar essa tradição? Porque não há em Deus uma tradição contra o amor. Então, Deus está declarando ali o seu amor para com o povo e contra isso não há regras. Contra o amor de Deus não há regras, né? Então, Deus ele manifesta o seu amor ali além da tradição, independente da tradição. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a consequência disso? Eu estou meio parando aqui, porque é só do celular. Meu celular está acabando a bateria. Deixa eu só colocar aqui rapidinho para carregar. Alguém tem alguma dúvida até agora, pessoal? Ou está dando para caminhar aí? Está dando para caminhar? Caminhando, Simar, isso aí. Vamos lá, a ideia é você caminhar mesmo. Só botar o celular para carregar. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, Jesus ele vai dizer algo interessante aqui. Olha o que se enquadra nesse texto. Então, são as 3 ações que nós já vimos. As 3 ações do leproso para com Jesus. O leproso vai se aproximar de Jesus, ele vai adorar a Jesus e ele vai suplicar a Jesus uma cura. E Jesus vai responder também com 3 ações. Jesus estende a mão, toca o leproso e declara algo sobre ele. Ele fala: olha, eu quero que você fique limpo. Olha que coisa interessante, gente. Olha o que o texto ele quer dizer para a gente. O leproso, ele era um cara separado, mas isso não impediu dele se aproximar de Jesus.
E a oração ou a súplica desse leproso, ela é atendida por Jesus. O que é maravilhoso ver que o leproso, mesmo sendo alguém separado, mesmo sendo alguém excluído da sociedade, ele consegue compreender o coração de Deus. Por quê, meu irmão? Porque a resposta de Deus para a súplica dele é imediata. Ele vai, se aproxima de Jesus, adora Jesus e clama, suplica por algo. E Jesus respondendo como um sinal de estar de acordo com a oração do leproso, Jesus diz, olha, eu quero ser limpo. Olha as duas orações. O leproso ele pergunta, Senhor, se você quiser, você pode me curar. E a resposta de Jesus é, eu quero, essa é a minha vontade, fique limpo. Isso é maravilhoso, perceber como há nesse diálogo um conhecer da vontade de Deus, um conhecer do que está no coração de Deus em relação à nossa súplica, aquilo que nós estamos pedindo diante de Deus. Então, o texto ele já está ensinando algo aqui para a comunidade, que é o seguinte, você vai receber tudo aquilo que você pedir de Deus. Você vai receber todas as coisas que quando você se aproximar de Deus, adorar a Deus e clamar, você vai receber de Deus, mas tem uma condição. Qual é a condição? Que a sua súplica ela tem que estar muito bem alinhada com a vontade de Deus, com a vontade, aqui no caso de Jesus, né? Jesus manifestando a vontade de Deus. Então, as três ações são uma comunhão perfeita do que estava no coração do leproso e do que estava no coração de Deus. Isso vai se encaixar de forma perfeita, meu irmão. Ele está ensinando a comunidade como se deve pedir algo. A gente vai tratar aqui a questão da lepra, do estar separado no cenário geral. Quando a gente estudar até o 10, eu acho que a gente chega lá hoje. Mas agora a gente precisa atentar para esse detalhe. Há uma concordância entre o pedido do leproso e a resposta de Jesus. O leproso fala, eu quero ser curado. Se você quiser, você me cura. E Jesus diz, eu quero te curar, você vai ser curado. Então, isso é muito importante, meu irmão, a gente alinhar a nossa oração com o que está no coração de Deus. Lembra o que o Tiago vai falar que a gente não recebe porque a gente pede mal? Está meio que baseado dentro desse contexto. Né? A gente está pedindo para os nossos próprios maus interesses, a gente não pede de acordo com a vontade de Deus, a gente pede para a nossa própria vontade. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui de oração. Né? Por exemplo, muitas das vezes, nós às vezes até já iniciamos a nossa oração pedindo a Deus alguma coisa. A gente sempre já começa a oração, muitos aqui vão dizer, não, eu começo agradecendo a Deus, legal, talvez ali a sua rotina, o seu momento de oração, você agradece a Deus, mas logo depois a gente talvez entre já em momentos de pedir algo a Deus, Senhor, me abençoa com isso, me dá isso, né? Ou faz isso na minha vida. Mas há uma oração muito simples que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, que é, Senhor, que venha o teu reino e que faça a tua vontade. Esses dias eu estava orando, contando já aqui algo mais pessoal, e eu lembrei dessa oração de Jesus. Eu falei, nossa, como às vezes eu nem começo a minha oração com essa oração que ela é tão simples, mas poderosa, dizendo, Senhor, venha o teu reino e faça a tua vontade. Antes de eu pedir algo, antes de eu falar algo que está no meu coração, antes de eu pedir algo ou apresentar algo em oração para o Senhor, eu quero pedir o que a tua Bíblia me ensina. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Se isso já foi estabelecido na minha vida, já é maravilhoso. Por quê? Porque todas as outras coisas, ou todas as demais coisas, já me serão acrescentadas. Então, a gente precisa atentar para o nosso estilo de oração. Queridos, não dá para ver crente ou cristão orando pela morte de outro. Fala assim, mata tal pessoa, porque irmão não dá, né? Nem Jesus salva, né? Queridos, nós não trabalhamos com a morte, né? Quem trabalha com a morte é o diabo, meu irmão. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você ora para Deus matar alguém e essa oração atendida,
Irmão, pode ser que essa oração foi atendida por Satanás e não por Deus, né? Porque Deus, ele trabalha com a vida, Deus trabalha com a restauração, Deus trabalha com a cura, Deus, ele é sempre paciente e misericordioso. A Bíblia diz que ele espera até que todos cheguem ao arrependimento. Então, há essa importância de aprendermos a orar, de colocar o nosso coração, a nossa oração, de acordo com a vontade de Deus. E é isso que acontece aqui na vida do leproso, quando ele encaixa a oração dele com o que está no coração de Jesus, o milagre acontece na vida dele. Então, qual é o maior milagre aqui? O maior milagre que hoje nós podemos ter na nossa vida é fazer o nosso coração pulsar conforme o coração de Deus, querido. Esse vai ser o seu maior milagre, fazer o seu coração pulsar conforme o coração de Deus, porque aí todas as coisas que você pedir, todas as coisas que você colocar diante de Deus, isso vai ser respondido em oração para você. Por quê? Porque o seu coração está alinhado aí com o coração de Deus. Então, é o primeiro ponto aqui que a gente percebe do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a respeito da cura do leproso. Então, o leproso chega, ele se prostra diante de Jesus, mesmo não podendo fazer nada disso, ele vai lá e coloca o coração dele de acordo com o coração de Deus, e isso revela um milagre na vida dele. O milagre acontece porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Olha agora, a gente vai fazer um conjunto de leituras para a gente entender essa parte, acredito que ali até a tempestade. A gente precisa fazer uma leitura aqui de um conjunto de milagres, para a gente entender o geral. Eu vou falando, como eu falei aqui, do leproso, só pegando alguns pontos, ainda não finalizei o leproso, vou finalizar no geral, que aí a gente vai ter um entendimento de todas as coisas. Então, olha que legal aqui. Olha o segundo milagre. Vai chegar um centurião lá em Cafarnaum, vindo para encontrar Jesus, e ele chega diante de Jesus e fala: olha, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu vou lá curar ele, eu lhe darei saúde. Aí o centurião vai responder: não, senhor, não precisa nem ir lá, não sou digno de que você entre, né, debaixo da minha casa, em minha morada. Se o senhor falar só uma palavra, ele já será curado. E aí Jesus vai se admirar disso. Jesus vai falar: olha, eu nunca vi nem em Israel tamanha fé. Olha que coisa interessante. A gente começa a perceber aqui que o milagre desse paralítico, ele já começa quando ele encontra pernas para levar ele até Jesus, que foi, no caso aqui, o centurião. Então, o centurião, ele já é a pessoa que está levando o paralítico até a cura. Então, o paralítico, ele literalmente, a própria palavra já diz, ele não pode se movimentar, ele está paralisado de alguma forma. Então, ele encontrou o milagre dele já no primeiro passo, no primeiro instante, quando alguém resolve ir no lugar dele. Não queria falar aqui sobre uma intercessão, acho que não vai se aplicar ao texto, mas ele já encontra o milagre dele a partir do momento que alguém vai no lugar dele, alguém que coloca e faz aquilo que ele não pode fazer, encontra com Jesus, clama ali, busca em Jesus um milagre, Jesus vai e cura aquele homem. Então, quais são os pontos que a gente deve gravar aqui dessa história do centurião? O homem é curado pela fé que o centurião demonstrou. Então, pela fé do centurião, mandei aí no chat para você anotar. Então, o que é importante a gente guardar aqui nesse texto é esse movimento. O centurião vem de uma outra cidade, encontra com Jesus em Cafarnaum e clama ali pelo milagre de um criado dele, né, que está na casa dele. E Jesus, então, pela resposta do centurião, Jesus diz que a fé dele, né, era algo impressionante. E aí, então, Jesus atende ao pedido dele e cura. Então, vamos lá, do leproso a gente guardou a ideia da separação, é um cara que está separado, é um cara que está afastado. Do centurião a gente tem que guardar a fé. O cara demonstrou um posicionamento
de fé, de acreditar que Jesus era poderoso para curar o filho dele, mesmo sem ir lá na casa dele. Só Jesus liberando uma palavra, ele já seria curado. Agora nós vamos para o terceiro milagre, aqui no capítulo 8, que é a cura da sogra de Pedro. O texto diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro jazendo com febre, acamada, né? E Jesus, olha o que Jesus vai fazer. Jesus toca ela pela mão e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Percebe que Jesus aqui também, há um toque de Jesus na vida da sogra de Pedro. A gente acabou de ver aqui um toque de Jesus. Em quem foi que Jesus tocou alguns versículos atrás aqui? Jesus tocou no leproso, né? E agora aqui de novo, novamente, Jesus toca na sogra de Pedro, que está com uma febre, e ela então, após ser curada, ela levanta e passa a servir a Jesus, e os discípulos estavam ali. Então, olha lá, olha como as coisas começam a clarear aqui. A gente já está vendo alguns textos que são importantes. O primeiro texto, havia um homem separado, um homem que não fazia parte ali, de alguma forma, da comunidade. Então, a lepra ela é tida como algo que te impede de participar de alguma coisa. Né? Ela te impede de participar. E a febre, ela também te impede de alguma coisa. Ela te impede de servir, de praticar o serviço. Renan, Aninha não está conseguindo te escutar. Jovem, deve ser alguma coisa aí no alto-falante. Tenta aumentar o volume aí. O resto da galera está me ouvindo normal. Então, vamos lá. Então, há duas doenças aqui, ou duas enfermidades que estão atrapalhando a comunidade. Lembra que o foco é a comunidade que precisa despertar, que precisa pregar o evangelho de Deus? Então, o evangelista ele vai usar doenças, aqui no caso, que vão elucidar a situação da comunidade. Qual era a situação da comunidade? Ela estava paralisada. Ela estava ali meio que separada, meio que algo impedia elas de continuar, de seguir a pregar o evangelho do reino de Deus, de servir a Deus. Então ele traz uma solução, meu irmão. Qual era a solução que ele demonstra aqui no evangelho de Mateus? É simples, está aqui no versículo 15. E tocou-lhe. O que ele quer dizer com isso? Jesus toca o leproso, Jesus toca a sogra de Pedro, ele está despertando, ele está falando, olha, a solução que você precisa, meu irmão, para isso que está te paralisando, para isso que está te colocando a par, está colocando do lado de fora, é um toque de Jesus. Se você tiver um toque de Jesus, a sua vida vai ser curada e aquilo que te paralisa não vai mais te paralisar. Aquilo que te colocava à parte não vai mais te colocar à parte. Através de um toque de Jesus é possível você se levantar, fazer parte da comunidade, oferecer lá o sacrifício diante do sacerdote, como Jesus manda o leproso fazer, para ser um exemplo para a comunidade. Ele fala, automaticamente a sogra de Pedro levanta, começa a servir. Por quê? Porque eles foram tocados por Jesus. Então, como isso se aplica aqui nos nossos dias? Às vezes, a gente tem aquela pessoa que fala assim, eu não vou servir, eu não vou ajudar, eu não vou participar. De fato, queridos, essas pessoas estão paralisadas. De alguma forma, estão precisando de um toque de Jesus. Porque lembra o que nós vimos do movimento? Quem sobe, meu irmão, e aprende com Jesus e é curado por Jesus, quando desce, naturalmente você já desce com uma perspectiva de ajudar, de participar, de curar, de pregar o evangelho do reino de Deus. Mas a comunidade de Mateus não. E talvez, nos nossos dias, muitas pessoas também não. Por que não? Porque elas estão paralisadas. Elas estão ali se colocando à parte, como leproso. E qual é a solução para isso? Um toque de Jesus na vida dessas pessoas, na minha vida, para que tudo aquilo que nos paralisa, nos coloca à parte, venha a ser sarado e a gente possa, de novo, participar da comunidade e também servir a comunidade. Lembrando que o problema da comunidade, vou enfatizar isso até o final,
era que eles tinham um problema de cumprir a vontade de Deus, de cumprir o ídolo de Deus. Então, o evangelista ele começa a traçar os perfis. Então, haviam pessoas que estavam... Você percebe que são doenças que não levam geralmente à morte, à febre, né? Então, não são coisas que, como a lepra, que não necessariamente é contagiosa, mas são coisas que estão paralisando as pessoas, são pequenas coisas que estão paralisando as pessoas. A mulher, a sogra de Pedro, estava com febre, estava lá acamada, parada, precisava de um toque de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Você que está aqui aprendendo com o Evangelho, isso é um despertar para nós. Precisamos do toque de Jesus para que aquilo que nos paralisa, o pessoal diz muito hoje em dia, né, o famoso mimimi, que os mimimi de hoje em dia eles sejam sarados, irmãos, eles sejam curados. Para quê? Para que a gente possa voltar a servir, a gente possa voltar a participar da sociedade como um geral, fazendo um diferencial, trazendo um diferencial, sendo um canal de transformação. É isso que a gente precisa nos nossos dias, que os cristãos sejam curados, meu irmão, sejam tocados, que a febre saia, né, que a lepra saia e a gente possa, de alguma forma, servir essa sociedade, servir ao mundo, servir no sentido de levar o evangelho do reino de Deus, levar o amor de Deus para aqueles que necessitam e, claro, não ser só um número, né? Não ser só aí uma quantidade enorme de cristãos, mas com poucos frutos. Então, há uma necessidade. Lembra que eu falei que o texto, o evangelho, ele se aplica muito nos nossos dias? Ele é um canal perfeito para os nossos dias. A gente precisa, de fato, aprender a ler o evangelho de Mateus para que a gente possa ser curado nos nossos dias. E não acabou, não. Olha que legal aqui. Agora, lá no versículo 19 não, lá no versículo de número 23, olha o que vai acontecer no versículo de número 23. E aí, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temais, homens de pouca fé? Olha que interessante, gente. Quando Jesus vai falar com os discípulos, ele fala que o problema dos discípulos era o quê? Era a falta de fé. Os discípulos tinham pouca fé. Jesus vai levantar e vai acalmar a tempestade. Então, Jesus ele já vai indicar aqui o problema da comunidade. Qual era o problema da comunidade? Eles tinham pouca fé. Lembra que eu escrevi aqui no chat que o centurião ele foi destacado por Jesus por uma característica? Você lembra qual foi a característica que ele foi marcado ali por Jesus, que chamou a atenção de Jesus? Foi o quê? Foi a fé dele. Então, ele se destacou pela fé. E agora, os discípulos de Jesus estão ali fazendo uma travessia de barco e vem uma tempestade e eles ficam desesperados. Jesus fala: olha, vocês têm pouca fé. Então, o problema da comunidade, talvez seja um pouco do nosso problema hoje, é a questão de fé. A gente precisa acreditar mais, a gente precisa entender mais a vontade de Deus. Por que eu digo entender a vontade de Deus? E agora talvez eu quero fazer aqui o resumo desses milagres que nós vimos até agora. Olha o que o evangelista está escrevendo, que não é à toa, tá, gente? Tudo isso tem uma razão e tem ali, claro, uma direção do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Ele fala de duas pessoas que estão enfermas, estão doentes, precisam ser curadas. Jesus vai lá e cura a vida delas, desperta elas para servir, para fazer parte. Jesus dá um exemplo de um homem que se caracterizou por fé, e agora ele vai concluir com uma comunidade que tem falta de fé no momento da tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui rapidinho a respeito desse texto, querido. Vida com Deus, ela significa isso também, passar em meio à tempestade. Significa acabar o vinho no meio do casamento, significa ter que andar sobre as águas
achando que a água vai se tornar ali um concreto para você andar bonitinho em cima das águas. Isso é caminhar com Deus, isso é ter vida com Deus. Você acha que vida com Deus vai ser a solução de tudo? Não, você está enganado. Vida com Deus é uma vida assim que passaremos por tempestades, passaremos, vai acabar o vinho, mas qual é o objetivo disso tudo? Qual deve ser o nosso posicionamento diante disso tudo? Nós devemos permanecer firmes com fé em Deus, crendo que o Deus que nos chamou, lembra do chamado da comunidade? Então, o Deus que chamou aquela comunidade vai ser o Deus que vai garantir aquela comunidade no meio da tempestade. Por isso que Jesus dorme, por isso que Jesus está descansando. Não tem a ver aqui com Jesus não fazer pouco caso, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que Jesus tem fé, ele confia naquilo que Deus prometeu e no chamado de Deus para a vida dele. E a comunidade precisava entender isso também. Se Deus chamou a vida deles, Deus ia garantir o chamado da vida deles. Então, não importa a tempestade, o barco não ia afundar, o barco ia chegar no destino. E é essa a ideia aqui, o destino, queridos. Qual era o destino? O texto diz que quando Jesus chega do outro lado, eles chegam na região dos Gergesenos, ou dos Gadarenos, né, que tinha ali alguns endemoniados. Percebe que essa região, vou mostrar depois para vocês aqui no mapa, já é uma região fora da Galileia, fica uma região ali em Decápolis, parte da Síria, da Judéia. Então, olha o movimento do evangelho, querido. Olha, deixa eu te mostrar isso no mapa, para você entender o que eu estou falando aqui. Olha que legal. Eu estou chique demais com essa minha Bíblia aqui, gente. Deixa eu te mostrar isso no mapa. Você está vendo o mapa aí, bonitão? Olha que legal. Jesus estava aproximadamente por aqui, por essa região de Cafarnaum. E o texto diz que eles atravessaram para o outro lado, para essa região aqui, de Gerasa ou de Gadara, que seria aqui a região de Decápolis. Então, veja, foi essa travessia aqui que eles fizeram. Queridos, essa travessia é justamente o que o texto diz lá em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, o evangelho que estava nessa região da Galileia precisava atravessar as fronteiras, precisava atravessar o mar para que pudesse chegar em outras regiões. Então, o que a comunidade está passando ali é justamente a tempestade para tentar impedi-los de chegar ao destino final do evangelho, ou destino aqui inicial do evangelho, né, de começar a se expandir, de alcançar outros povos. E agora, o que é mais interessante, querido, o centurião provavelmente veio dessa região. Então, o texto não fala, mas fica implícito de que ele fez essa travessia. Ele foi ao encontro de Jesus em Cafarnaum. O que isso quer dizer, querido? Que o centurião ele teve fé para atravessar o mar. Tanto é que Jesus destaca a vida dele pela fé. Então, o cara teve fé para ir. E é uma ilusão para a comunidade. Olha a comunidade. Está vendo o centurião? Por isso que não achou fé em Israel, como a fé daquele cara, porque ele teve a fé para atravessar, fazer essa travessia de barco. Mas a comunidade que está aprendendo com Jesus, que está sendo curada por Jesus, ela ainda tem um problema. Qual é o problema? Falta fé para eles atravessarem, falta fé para eles cumprirem a vontade de Deus. E aí, por isso que Jesus diz, vocês têm pouca fé, vocês não conseguem entender qual é o chamado de Deus. O chamado de Deus era esse, ide, vai por todo mundo, prega o evangelho de Deus, anuncia. Então, a comunidade tinha que necessariamente fazer essa travessia, e não é uma tempestade que ia parar o chamado de Deus. Então, agora aqui, rapidinho, aplicando o texto, né? Apesar dele já estar bem aplicado, na minha opinião, aplicando o texto, o que isso quer dizer para a gente? Que, meu irmão, quando você entende isso, quando você é curado por Deus, quando Deus tira a lepra, quando Deus te cura da febre que te impede de servir, você vai em direção ao chamado de Deus. Pode ser que uma tempestade se levante, meu irmão, mas isso é natural. Você tem que ter fé, crer que
ao cumprir a vontade de Deus, ao responder ao chamado de Deus, independente da tempestade que se levante na sua vida, você vai chegar do outro lado, meu irmão. Você vai chegar lá do outro lado e anunciar o evangelho do reino de Deus. Olha que interessante. Quando Jesus chega do outro lado, ele já pega a pedreira, ele já encontra um endemoniado que ninguém conseguia parar o cara, ninguém podia passar pelo caminho dele. Jesus vai lá e cura a vida desse endemoniado. Jesus cura a vida dele. Ou seja, é uma ilusão aqui, esse conjunto de textos, né? Tá indicando para a gente o chamado do Evangelho de Mateus, que nós vimos na primeira aula. Todos baseados nisso. A comunidade precisa despertar, a comunidade precisa ir pregar lá para Decápolis, lá para a Judéia, para a Síria. Eles precisam levar o Evangelho do Reino de Deus. Então, não importa, meu irmão, lembra da mensagem geral? Deus é contigo. Se for na tempestade, Deus vai ser contigo. Se for algo que está te paralisando, você precisa alinhar o teu coração ao coração de Deus para que tudo aquilo que você peça, Ele responda em oração para você. Se você está acamado, você precisa de um toque de Jesus. Isso vai te despertar para servir. Quando você começa a servir, isso alcança, meu irmão, a sua vida, te toca, te transforma. E você vai conseguir enfrentar a tempestade. Você vai conseguir descansar no meio da tempestade. Por quê? Porque o Deus que te chamou é o Deus que vai garantir essa sua travessia no mar. E é isso que o evangelista está dizendo para a comunidade dele. Olha, esse é o exemplo maravilhoso. O Deus que chamou essa comunidade é o Deus que vai curá-la, é o Deus que vai tocar a vida dela, é o Deus que vai tirar aquilo que impede elas de prosseguirem e vai garantir a travessia deles no meio da tempestade para chegar ao destino final, que é alcançar outras cidades, que é alcançar outras vidas. Eu fico maravilhado, querido, com esses textos, porque fala muito comigo, fala muito aos nossos dias, né? A gente precisa entender que isso é uma mensagem atual, é uma mensagem que precisa tirar nossa febre, precisa de alguma forma tirar nossa lepra, precisa de alguma forma nos encorajar a passar pela tempestade, sem ter medo de perder alguma coisa. Há uma garantia no Evangelho de Mateus. Qual é a garantia? Deus é conosco, querido. Deus é contigo. Legal, gente? Se deixar, eu vou ficar falando aqui até a gente começa a pregar, né? Para de estudar e começa a pregar. Mas vocês entenderam a ideia do contexto aqui desses milagres? Como os milagres eles estão encaixados um no outro? Não dá para a gente só ler um milagre, a gente precisa ler alguns milagres e entender como eles estão relacionados à mensagem geral do Evangelho, como eles estão relacionados ao objetivo final do Evangelho, que é ir e pregar o Evangelho, e como Deus ele age na vida daquela comunidade com exemplos, né, tocando a vida deles, dizendo como eles podem sair daquela situação, como eles podiam sair através de um toque de Jesus, subir a montanha, aprender com ele, ser curado por ele, descer a montanha e fazer a vontade de Deus. Então, isso, de alguma forma, alcança a nossa vida hoje. Particularmente, alcança a minha vida hoje, né? A gente precisa, de fato, aprender aí com Mateus muitas coisas ainda. A gente só começou. Hoje, a aula foi para a gente esquentar um pouquinho aí a dinâmica do Evangelho, ver como é real, a coisa é real e fala conosco, tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com o nosso dia, né? A gente vai falar ainda sobre outros milagres, né? Não sei se hoje, já são 10 horas, mas a ideia eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quero aqui rapidinho abrir aí, não sei se você tem alguma dúvida, fala aí no chat, pessoal, se entendeu. Ou se você quiser aí um de cada vez, abre o microfone, né, para não virar aquela feira, todo mundo falando ao mesmo tempo. Ou está todo mundo em silêncio de novo. Vocês são demais, vocês não interagem comigo. Por isso que a aula presencial é boa, né? A gente pode perguntar na hora ali, o pessoal lá do Ministério sabe. Simar, estou falando pacas. É verdade, gente, o Simar é o único que participa.
pessoal de Itaboraí, ó, o Denis, a Sara, o pessoal tá quietinho, esse mar tá tirando onda. Que legal, gente. Que legal. Deu para entender? Vocês estão começando a ver qual é a nossa proposta a nível de estudar o Evangelho? A gente quer estudar tendo essa visão macro, tendo essa visão de pegar os textos e encaixá-los no objetivo, né? No objetivo geral do Evangelho do Reino. Então, isso que é importante. Você começar a ver que há a possibilidade de uma leitura diferente. Esse também é o nosso objetivo aqui, despertar você para uma leitura diferente da Bíblia. Você começar a despertar para ter um conhecimento mais profundo. Como? Prestando atenção nos detalhes. Por que disse que Jesus desceu? Lá adiante disse que Jesus subiu. O que aconteceu, né, entre a subida de Jesus e a descida de Jesus? Depois que Jesus desceu, quais foram as sequências das ações? Então, todos os detalhes, cada versículo tem uma importância, não foi escrito à toa. Lembra que eu falei? Não é uma história, querido. Isso aqui não é uma história bonitinha, toda pensada, planejada. Tem uma mensagem aqui por trás, tem um objetivo por trás do Evangelho, e esse objetivo é maravilhoso. Eu, particularmente, fico impactado com as mensagens aqui do Evangelho de Mateus. Mais alguém, gente? Todo mundo em silêncio. Vou fazer igual em sala de aula, né? Vou escolher um para falar aí, que vai ser legal. Então, vamos lá. Eu acho que não vale a pena a gente evoluir aqui ainda em mais milagres. Vamos falar aqui daquela brincadeira que eu falei com vocês, que é um texto muito conhecido, né? Que é as pérolas aos porcos. Abra aí sua Bíblia. Esse texto, essa interpretação, particularmente, não é minha, tá? Tem até um canal no YouTube do Marcos Botelho, é bem legal. Ele compartilha muita coisa interessante, né, a respeito da Bíblia, e essa tirada é dele, tá? Não é minha. Mas eu achei muito legal porque tem a ver com o contexto, né? Você, de fato, lê o texto prestando atenção no contexto. Então, todo mundo já ouviu esse texto, e eu quero ver aí como você utiliza. Me escreve aí no chat como você aplica esse texto, que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Vamos lá, 2 minutinhos aí para você escrever aí. Por que a gente não joga pérolas aos porcos? Gente, ninguém está escrevendo. Por que, gente? A gente não joga pérolas aos porcos. O que significa isso? Aí, Sara, você ia falar disso agora, já fala aí. Como é que você entende isso? Legal, deixa eu ver aqui. Já estudei muito sobre você dedicar tempo ao que não edifica. É falado que isso é desperdiçar o tempo. Perdendo tempo à toa. Isso mesmo, não perder tempo com o que já foi falado milhares de vezes. Como você joga algo precioso para quem não dá valor. Isso é ótimo, Elaine. Isso aí é ótimo, né? Essa ideia do algo precioso, né? Para alguém que não dá valor. A gente só precisa contextualizar. O meu modo de ver é dar algo preciso a quem não sabe aproveitar. Simar top. Top, VIP top, Simar. Tudo isso. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? Acho que vocês... É claro, a ideia do que é precioso sendo desperdiçado é muito claro, né? A gente precisa entender o que é isso, o que é o precioso aqui da história, né?
e talvez seja onde, às vezes, a gente aplica um pouco de forma sem ter contexto, né? A gente vai aplicar o texto de uma forma que eu, particularmente, não concordo muito. Irrefutável, ótimo, Simar, irrefutável. Olha que legal. O texto, para a gente entender aqui rapidinho, o texto começa no capítulo 7, versículo 1. Então, o texto está falando assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, com a medida com que medis, também vão medir vocês. Vou parafrasear aqui o texto para a gente ir mais rápido. Então, o texto está falando a respeito de quê aqui, gente? De julgamento. Correto? O texto começa falando a respeito de julgamento, que ele diz assim, olha, por que você não repara, né, o argueiro que está no olho do teu irmão, ou o cisco que está lá no olho do teu irmão, e você não vê a trave que está no teu olho, né, ou como dirás a teu irmão, né, tira aí esse cisco, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Então, o texto chega ali nesse final que a gente falou a respeito do que é precioso sendo desperdiçado. Mas o contexto, ele está falando todo a respeito de um julgamento, todo a respeito de uma interpretação errada a nível de julgar o irmão, a nível de ver que o irmão tem um cisco, se a gente for traduzir aqui, talvez até um pecado, e a gente vai tentar, de alguma forma, condenar aquela pessoa, a gente vai julgar aquela pessoa, mas Jesus diz que quando a gente faz isso, quando a gente julga a pessoa pelo cisco que está no olho dela, a gente deixa de ver o travessão que está no nosso, no sentido de que nós também somos pecadores. Então, Jesus está aplicando esse texto para quem? Para os fariseus da época, para o povo que se achava o melhor, se achava os santos, os religiosos, mas, na verdade, eles tinham um problema muito grande, eles tinham um travessão ali no meio do olho deles, né? E isso era algo que não podia acontecer. Jesus diz que a gente não deve fazer esse tipo de julgamento, né? Então, quando ele vai aplicar a ideia do que é precioso, ele está falando a respeito disso. Disso o que, gente? O que leva a pessoa, um a julgar o outro, a perceber o cisco no olho do irmão do outro? Quando você abre o seu coração, quando você confessa para alguém a sua fragilidade, ou o seu pecado, aquilo que você precisa melhorar, quando você abre isso para alguém, isso é precioso para você. É o que o texto está querendo dizer. Isso é precioso. A minha necessidade, o meu reconhecimento de mudança é precioso para mim. Então, o texto está dizendo, olha, não joga aquilo que é precioso para você, aquilo que traz uma transformação para a sua vida quando você compartilha, quando você abre ali o coração para ser curado a respeito desse assunto, não compartilha isso com quem vai pegar isso e vai jogar aos porcos. O que é jogar aos porcos? O porco é um animal imundo, então ele está dizendo que aquilo que é santo da sua vida, aquilo que é pessoal, aquilo que é particular, que é precioso na sua vida, vai ser desperdiçado quando você liberar isso para alguém que não tem esse entendimento, alguém que é imundo. E na maioria das vezes, o que essa pessoa faz? Ela te aprisiona. Ela pega aquela sua fragilidade e, através do julgamento dela, ela vai te aprisionar. Ela vai criar uma prisão em cima de você. Como a gente vê, meu irmão, não sei se você percebe isso, mas em vários lugares a pessoa é aprisionada porque o outro sabe um problema dela e cria em cima daquilo uma prisão, cria em cima daquilo um instrumento de barganha com aquela pessoa e ela acaba sendo impactada ali, né, aprisionada por ter aberto o coração, né, ou, já agora aplicando ao texto, por ter aberto o coração com as riquezas dela, que era importante para a vida dela, para pessoas que ela não podia compartilhar e que acabaram pegando aquilo e criando um problema na vida daquela pessoa. Simar falou, resumindo, as pessoas para você compartilhar suas riquezas. Exatamente, a gente precisa, de fato,
e ter um relacionamento mais próximo com aquelas pessoas que a gente vai compartilhar as nossas debilidades, as nossas fragilidades, aquilo que é importante para a gente a nível de cura. Para quê? Para que a gente não seja julgado. Para que a gente não seja julgado, isso gere uma prisão na nossa vida. Isso me aprisione cada vez mais. Imagina só, uma pessoa chega para você e confessa para você algo que ela precisa mudar, algo que ela precisa crescer, e você julga aquela pessoa, que a pessoa vai ser tão ferida, talvez quanto ela estivesse ali vendo um tesouro dela sendo desperdiçado. Então, é isso que o texto quer dizer, esse é o contexto do texto. Infelizmente, gente, ou, na minha opinião, felizmente, não se aplica a pregar o evangelho para pessoas, e aquelas pessoas que não querem receber o evangelho de Deus, a gente fala assim, não prego mais para esse cara não quer mais escutar, eu estou jogando pérolas aos porcos. E isso não tem nada a ver. A gente não pode aplicar esse texto dizendo que a gente pregando para alguém que não quer ouvir, aquilo é jogar pérolas aos porcos. Não tem nada a ver. Por quê, meu irmão? Porque Jesus quer sempre alcançar pessoas. Lembra aí de você, eu lembro da minha vida, quantas vezes eu neguei, quantas vezes eu não dei atenção ao evangelho do reino de Deus, mas alguém sempre pregava o evangelho, alguém sempre estava anunciando, alguém entendia que havia um chamado e ele precisava continuar pregando o evangelho de Deus. Então, não aplique isso, por favor, como algo que vai te impedir de pregar o evangelho de Deus para alguém, querido. Se alguém está sendo resistente aí contigo, né? Se alguém não quer ouvir, talvez você precisa olhar para dentro de você e falar como eu posso mudar, como Deus pode me tocar, me transformar para eu me tornar mais relevante para aquela pessoa. De repente é uma questão de abordagem, de repente não é só enfiar Jesus goela abaixo da outra pessoa, você precisa conquistar ela em amor, você precisa amar mais, você precisa se dedicar mais, da mesma maneira que Jesus se dedicou por você. E aí eu te coloco numa posição muito complicada, porque Jesus, ele foi até o final, ele foi até a morte, e morte de cruz por pessoas que não mereciam esse sacrifício, mas ainda assim, por amor de nós, ele se doou naquela cruz e se entregou por nós. Então, não ache que você, agora sendo um cristão, vai parar de pregar para alguém só porque alguém te rejeitou, só porque alguém não quer te escutar. Não é isso, meu irmão, não é isso. Jesus quer que você continue anunciando o evangelho do reino de Deus, principalmente para aqueles que estão negando, principalmente para aqueles que não estão dando atenção. Então, ore mais por essa pessoa, entregue mais seu coração para ela, para que Deus possa te usar cada vez mais até o dia em que essa pessoa vai ser convertida ali, vai entregar o coração para Jesus. E o pérolas aos porcos não compartilhar algo que é seu, que é precioso, para alguém que vai te julgar, para alguém que vai criar uma prisão sobre a tua vida. Tá bom, querido? Então, esse texto tem lá no YouTube do Marcos Botelho. Ele dá aí essa indicação, é muito legal. Então, ele até usa isso, né? Com certeza você já leu isso errado. Então, muitas das vezes a gente lê esse texto errado no sentido de pregar o evangelho do reino de Deus para alguém que não quer ouvir. Então, esse não é o contexto desse texto. O texto continue pregando, tem um chamado de Deus para pregar, mas você não pode compartilhar aquilo que é precioso seu, aquilo que você precisa para ser curado, para alguém que é hipócrita, para alguém que tem também uma trave no olho dela, mas ela não reconhece, ela se acha santa, ela se acha o melhor de todos. Isso vai aprisionar a tua vida. Tá bom, meu irmão? Você está feliz aí? Espero ter construído algo na sua vida com esse texto, com tudo que a gente falou hoje, né, com tudo que estudamos. Eu creio que a gente conseguiu gravar também hoje. A gente vai poder disponibilizar esse texto aí para quem não pôde participar. É isso aí, Elaine. A gente tem que continuar fazendo o ID do Senhor, pregando o Evangelho, sendo abençoado por Ele a nível de transformação e continuando aí curar muitas vidas que precisam ainda do Evangelho do Reino. Há uma urgência nos nossos dias, e a urgência é que Deus precisa alcançar pessoas, que Deus precisa transformar pessoas, e há um chamado para a nossa vida. Então, você que está aqui conosco participando,
Deus tem um chamado para você. Suba ao monte, seja curado, aprenda com Jesus, desça ao monte, alcance pessoas, toque pessoas, compartilhe aquilo que você precisa de necessidade, de cura, com pessoas de fé, com pessoas que vão te ajudar, que não vão criar, né, mais problemas na sua vida. E tenha a certeza de uma coisa: Deus é contigo, meu irmão. Deus é conosco, é o Emanuel, Deus que é conosco, é o Deus que vai garantir no meio da tempestade, é o Deus que não vai deixar o barco afundar, e com certeza é o Deus que, quando nós alinhamos o nosso coração com Ele, Ele responde todas as nossas orações. Amém? Eu oro para que você seja abençoado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí para compartilhar? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver vocês aqui. Tem uma galera nova hoje aqui, estou feliz. Tem a Milene Soares, acho que é a primeira aula, né, Milene? Que legal, minha irmã, seja bem-vinda, tá bom? O Jorjão está aí com a gente. Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Alex, Amanda, o Wagner está aí com a gente hoje também. O Ellen, uma galerinha que já tem participado. O Jorjão está aí com a gente, a Neide. A Elaine está com a gente também. Que bom, pessoal, que bom. Feliz por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Sem dúvidas. Simar, sem dúvidas, meu irmão. Gente, eu gosto demais de Simar, amo demais Simar. Simar, meu irmãozão. Agora eu estou te ouvindo. Te amo, cara. Excelente aula. Mando um vídeo aqui para mostrar para a galera como é que funciona o Zoom aqui, mais ou menos, entendeu? Legal. Vou te passar. Gente, legal, isso é importante, gente. Ajude aí, você que quer compartilhar com algumas pessoas, tá bom? Toda quinta, às 21 horas, nós estaremos aqui, tá bom? Então, compartilhe aí com pessoas, seja aí já um canal de bênção na vida dos irmãos. Tá bom, gente? Uma noite abençoada para todos nós. Até a próxima quinta. Isso aí, Elaine. Deus abençoe vocês, queridos. Um abraço. Tchau, tchau.